Oi, gente! Eu sou a Ana Lúcia Santana, seja bem-vindo ao meu canal. A história de hoje não é de seguidora não, tá? A história de hoje é a minha história. Para você que conhece esse canal através dos vídeos que eu já posto aqui e não conhece a parte 1 da minha história, eu decidi contar tudo o que eu vivi, como a minha história começou aqui neste canal. E para você que, Ana Lúcia, eu já ouvi sua história, eu já ouvi lá no canal Separações, eu já ouvi no Crente Podcast, você vai contar de novo? Sim, hoje eu quero deixar aqui para vocês novas revelações. Algumas coisas que eu vou contar aqui, eu não contei em nenhum outro canal. E por que eu decidi abrir mais partes da minha história aqui? Porque eu sei que a história que eu disponibilizei lá nos outros 2 canais já estão ajudando centenas de mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos, de relacionamentos com narcisistas. Então, por isso, eu decidi que eu iria deixar eternizado aqui no canal toda a minha história. E essa é a minha história, como ela começou, tudo que eu passei. Para você que já assistiu, fica até o final desse vídeo, porque você vai ouvir aqui partes da minha história que eu não contei em nenhum outro lugar. E eu espero que esse vídeo e que a minha história, de alguma forma, ajude você em algo que você está precisando no seu relacionamento e na sua vida. Porque acredite se quiser, a minha história, ela foi muito triste, mas ela teve um final feliz. Então, senta que lá vem história. O meu nome é Ana Lúcia Santana e eu tenho 37 anos. O que eu vou contar aqui para você a partir desse momento é a história da minha vida. É uma história marcada por traumas, muita violência, por agressões, mas é uma história que teve um final feliz. Em toda a parte da história você verá que Deus foi comigo o tempo todo. Em momento algum, Deus soltou as minhas mãos. Se você estava procurando um conteúdo aqui no YouTube que falasse com você, fica aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que através da minha história, Deus vai falar algo na sua vida. Se você não é inscrito ainda no canal, clica aí no botão de se inscrever, se inscreve aqui neste canal. A sua presença aqui é muito importante para mim. Além de eu contar a minha história aqui, eu já contei a minha história em outros 2 canais aqui do YouTube, que é o canal Separações e o canal do Crente Podcast. E através desses 2 canais, Deus levou minha história a centenas de milhares de pessoas. Pessoas que foram tocadas, pessoas que depois que ouviram a minha história, sentiram coragem para se libertar de relacionamentos abusivos, pessoas que sentiram coragem para contar a história delas. Foi a partir daí, de contar a minha história, ela viralizar, que nasceu o projeto que eu tenho aqui no meu canal. Aqui eu interpreto a história de outras mulheres que também viveram relacionamentos narcisistas, que também viveram com abusadores, mulheres que ainda estão vivendo com abusadores. Então esse convite é para você que não é inscrito. Inscreva-se aqui no canal. Aqui eu tenho as minhas histórias da minha vida. Eu vou deixar na descrição para você o que são as histórias da minha vida. E aqui também eu tenho as histórias das seguidoras. Aqui, se você quiser que eu conte a sua história, é só você me inscrever para este e-mail aqui ou para o meu Instagram. Você me chamar lá no direct e eu vou ter o prazer de interpretar a sua história aqui. Agora, sem mais delongas, vem comigo, porque eu quero te contar coisas inéditas. Para você que já ouviu, você vai ouvir aqui coisas inéditas que eu passei. E para você que ainda não ouviu, preste bastante atenção. E veja como decisões erradas podem mudar a vida de uma pessoa. Preste atenção e veja como decisões erradas podem levar você a sofrer por anos e anos. Foi isso que aconteceu comigo e eu espero que através do meu vídeo isso não aconteça com você. Eu espero que através da minha vida eu seja exemplo para ajudar outras pessoas que estão vivendo em relacionamentos abusivos. Então vem comigo, vem ouvir a minha história. Essa é a história da minha vida. Como eu já disse, né, eu tenho 37 anos, eu nasci
no interior de Goiás, mas quando os meus pais veio para Minas Gerais, eu falo que eu virei mineira. E eu vim para Minas Gerais ainda muito criança, né? Eu tinha de 8 para 9 anos, se eu não me engano. E assim, os meus pais são de Goiás e eu também. Eu nasci no interior de Goiás, mas eu me naturalizei mineira. Mineira, uai. E a minha história, ela começou na infância, né? Com 3 para 4 anos de idade, eu fui abusada sexualmente por uma pessoa que o meu pai colocou para trabalhar com ele. Nós morávamos na roça. A nossa vida não foi uma vida de luxos, não foi uma vida assim de regalias, foi uma vida sofrida. Então meu pai, ele trabalhava nessa roça e ele precisou de uma pessoa para ajudar ele. E essa pessoa que ele levou para lá acabou abusando de mim. Eu tinha de 3 para 4 anos de idade. Eu era uma criança. E eu falo que a minha história começou a partir desse abuso. Porque eu não contei para os meus pais, eu carreguei esse segredo durante anos da minha vida. Durante anos, eu guardei para mim o trauma de um abuso que eu vivi e eu nem entendi o porquê. Eu me lembro que muitas vezes eu acordava na madrugada quando eu era criança e eu acordava porque eu tinha pesadelos com aquele abuso que eu sofri. O meu abusador, ele era uma pessoa muito mais velha do que eu. Eu era apenas uma criança. O abuso aconteceu uma única vez, mas marcou quase 20 anos da minha vida. E eu não contei isso pra ninguém. Eu fui uma criança muito revoltada, né? Eu dei trabalho na escola. Eu era uma menina que eu tinha problemas. Eu tinha, assim, problemas psicológicos. Naquela época, né? Hoje eu tô com 37 anos. Naquela época não se falava tanto em problemas psicológicos, né? Naquela época tudo se resolvia na base da chinelada. Qualquer coisa que uma criança fazia, ela era repreendida com uma chinelada, com um tapa, ela ficava de joelho. Então os pais achavam que os filhos eram rebeldes porque eles queriam ser. Naquela época não se atentava aos filhos como nos dias de hoje. Eu não estou culpando os meus pais, eu nunca fiz isso. Eu estou dizendo que antigamente não era como hoje, né? Que hoje nós temos psicólogos, hoje os pais, alguns pais são mais atentos aos filhos. Antigamente os pais só trabalhavam, né? Eles criavam os filhos e só trabalhavam. E a minha infância foi marcada por esse abuso. Eu sofri muito. Foi um abuso que eu nunca mencionei aqui, né? Mas foi algo assim terrível o que ele fez comigo e marcou a minha vida. Marcou a minha vida de uma forma muito triste. Só que outras coisas aconteceram que também marcaram a minha vida. E uma dessas coisas era o casamento dos meus pais. Meus pais, eles não tinham um casamento feliz. O meu pai, ele era alcoólatra, ele bebia quase que todos os dias. E assim, a minha mãe, ela não tinha religião. Ela falava que ela era católica, mas ela não tinha religião. Ela não ia, né, não praticava. Então, assim, o casamento dos meus pais era um inferno. Porque todas as vezes que o meu pai bebia, ele ficava muito agressivo. Ele sempre foi muito agressivo com a minha mãe. Comigo e com os meus irmãos, nós somos 3. Eu e mais 2. Ele não era, assim, ao extremo como ele era com a minha mãe, né? Então, sempre quando ele bebia, ele ficava muito agressivo. Então, ele agredia minha mãe, né? E assim, eu me lembro de muitas vezes que eu entrei na frente dessas agressões. E assim, ele arrumou um amante. Essa amante, ela trouxe mais problemas ainda para nossa família, porque essa amante, ela perturbava de todas as formas que vocês podem imaginar. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem disso. E assim, a vida dos meus pais, o casamento dos meus pais já não ia bem. Foi quando a minha mãe, um belo dia, ela foi até na porta da casa dessa amante. Eu acho que eu não contei nos outros vídeos, né, com os detalhes que eu vou contar aqui. E assim, o meu pai estava lá dentro da casa da amante dele, a amante dele engravidou. Eu tenho um irmão que é fora do casamento, né, dos meus pais. Eu tenho um outro irmão, eu nunca disse isso nos outros vídeos. E assim, a amante do meu pai, ela engravidou, ela estava grávida e a minha mãe descobriu e foi lá na porta. Ela foi lá na porta para brigar. E o meu pai saiu de lá muito revoltado, muito louco da vida, né? Muito atribulado, estava meio bêbado já. E eu lembro que nesse dia ele agrediu muito a minha mãe. Ele agrediu muito. Foi quando a minha mãe esperou uma oportunidade, me pegou
e saiu fugida comigo. Foi aí que ela fugiu, por causa dessa agressão, por causa dessas brigas. A minha mãe fugiu comigo para Brasília. Eu, muito criança ainda, a minha mãe foge comigo, né? Ela sai correndo comigo, não conseguiu levar meus 2 irmãos menores, entra num ônibus e vai para Brasília, né? Lá ela foi abrigada pelo irmão dela, que morava no lixão, né? Morava no lixão, meu tio era catador de recicláveis, né, que fala, e a minha mãe foi morar com ele nesse lugar, com ele, com a família dele e eu também. Lá nós ficamos 17 dias. Eu me recordo que, assim, um dia minha mãe pegou uma maçã do lixo para me comer. Isso marcou demais a minha vida, sabe? A atitude dela pegar aquela maçã no lixo e me dar para comer, isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Nós ficamos ali 10 dias, era uma situação precária, né? Muita pobreza, era uma situação muito difícil e ali nós ficamos 10 dias. E assim, o meu pai, ele descobriu, os familiares da minha mãe descobriu, né, que nós estávamos em Brasília, ele foi atrás e assim, ele pediu perdão, a minha mãe não queria perdoar. Foi o dia que eu reencontrei meus irmãos, eu fiquei 17 dias longe deles. A minha irmã caçula, ela era bem nova ainda, acho que ela devia ter um aninho mais ou menos. O meu irmão do meio é 2 anos apenas mais novo que eu. E assim, eu lembro que eu reencontrei meus irmãos, né, e o meu pai prometeu que iria mudar. E a minha mãe disse para ele que voltaria com ele se ele saísse de Goiás. Se nós mudássemos daquela cidade, porque lá naquela cidade estava a amante dele, que era uma das causadoras do problema, porque o outro causador era o meu pai. Então meu pai concordou, né? Foi quando ele descobriu aqui essa cidade que eu ainda moro até hoje, né? Monte Carmelo, Minas Gerais. E assim, na época aqui estava no auge da telha cerâmica. Meu pai veio para cá atraído pela promessa de emprego. Aqui já foi considerada a capital da telha. E meus pais então se mudam para cá, né? Nós muito pequenos. Eu me lembro que nós não tínhamos nada, né? Veio um caminhão cheio de tábuas, umas panelas velhas, uns colchões, que era o que a gente dormia, e um Fusca, né, em cima do caminhão. E assim nós chegamos aqui em Monte Carmelo para recomeçar. Os meus pais para tentar recomeçar o casamento deles e eu para tentar levar a minha vida e esquecer do meu trauma de infância, que foi passar pelo abuso, né? Até nessa época eu não contei para ninguém. E eu guardava aquilo comigo, eu tinha ódio do meu coração. Eu me lembro que eu fui uma menina assim muito amargurada, sabe? Muito cheia de ódio, muito... Eu não era uma criança normal. Não era. Eu era uma criança assim que às vezes eu tinha até maldade dentro de mim. Só que eu não sabia explicar, sabe? Mas o que provocava aquilo foi o abuso que eu sofri. No dia que eu tinha pesadelo com aquilo, nossa, na escola dava muito trabalho. E assim, meus pais veio pra cá, meu pai odiava crente, né? Odiava, era daquele que falava assim que fazia piada, né, com os evangélicos, com os crentes. E aqui eles começaram uma nova vida. Ele foi trabalhar na cerâmica, né? Logo em seguida a minha mãe foi também. A minha mãe é muito trabalhadora, o meu pai também, são guerreiros, né? E assim, mas a vida aqui não foi fácil, foi um começo muito difícil, foi um recomeço para eles, né? Meu pai continuou bebendo, não com a mesma frequência que ele bebia no Goiás, mas continuou com a bebida, com o vício da bebida, e ele continuou saindo para as festas. Só que as coisas aqui não foi do jeito que ele planejou, porque financeiramente lá no Goiás já era difícil, aqui ficou pior. Então eu acho que o meu pai, assim, ele foi cansando dessa vida, sabe, de escassez, uma vida de bebida, uma vida desregrada. Quando num belo dia ele chegou do trabalho em casa e assim, ele chegava muito cansado, porque o trabalho braçal, ele é muito cansativo. Quem trabalha em cerâmica, quem trabalha na roça, igual meus pais trabalhou, quem trabalha em serviço pesado, sabe o tanto que é cansativo. E um belo dia meus pais chegam em casa do trabalho, meu pai chegou e ele falou pra minha mãe assim, vamos numa igreja de crente? Eu me lembro como se fosse agora. E a minha mãe falou assim, não, vou fazer o que lá? A gente foi na missa domingo, porque, como eu disse, né, de vez em quando ia na missa. E o meu pai falou, não,
na missa, não estou aqui, tá? Criticando nenhuma religião. Estou contando a minha história. E meu pai falou, não, na missa não tá adiantando, né? Então eu quero ir numa igreja de crente. Estou contando a minha história. Não é crítica a nenhuma religião. Eu quero ir numa igreja de crente, né? Disse ele. A minha mãe, qual igreja que a gente vai? Ah, eu não sei. Ele falou, não sei. Então eu lembro que a gente se arrumou, eu e meus irmãos, arrumou assim, tomou banho, né? Porque a nossa pobreza era tanta que a gente não tinha roupa. Não tínhamos roupa. Eu e o meu irmão, a gente revezava a roupa de ir pra escola. Ele ia de manhã com a camiseta da escola e eu ia à tarde com a mesma camiseta. Então a minha mãe colocava a gente em horários diferentes para poder revezar a roupa que a gente ia para a escola. Para vocês terem ideia de como era a minha vida, como era a nossa vida. Eu até me lembro de uma época que eu não tinha nem calcinha. Eu não tenho vergonha de falar isso. Uma época da minha infância eu não tinha calcinha. Eu lembro de um dia que a minha mãe me entregou uma cueca do meu irmão para me vestir, porque eu não tinha. E assim, eu fui para a escola com uma cueca do meu irmão, eu ia com as camisetas do meu irmão, eu e meu irmão usávamos a mesma camiseta, a bicicleta era a mesma. Então assim, a minha infância foi muito pobre, né? Não tinha aquela fartura assim que os filhos de hoje têm, né? A maioria das casas tem fartura. Não tinha. Então assim, a mochila também, a mochila de escola, a gente dividia, né? Então um estudava de manhã e o outro à tarde, porque tinha que dividir, só não dividia os cadernos, porque as séries, né, era diferente, mas a mochila, ele chegava, eu já pegava os cadernos dele, tirava da mochila, colocava meus cadernos. Ele tirava a calça dele, eu vestia, e a camiseta eu vestia e ia para a escola. Como eu disse, cheguei numa fase que não tinha calcinha para vestir, então eu usava as cuecas do meu irmão. E assim, essa foi a minha infância. E eu acredito que o meu pai, vendo essa situação, ele se cansou. E alguma coisa dentro dele, que eu falo que é Deus, né? Deus, ele usa situações para quebrar a nossa vida, sabe? Deus, ele usa. Você vai ouvir eu falar de Deus do começo ao fim desse vídeo. Porque eu acredito fielmente que, assim, Deus permitiu os meus pais chegar no fundo do poço para alguma coisa, sabe? Desencaixar dentro dele, do meu pai, e ele falar assim, eu não tenho outro jeito, eu tenho que procurar alguma coisa, uma religião, procurar Deus, né? Ele, na simplicidade dele, foi isso que Deus fez ele pensar. Então a gente tomou banho, se arrumou. E assim, quando estávamos prontos para sair, isso eu não contei nos outros vídeos, aqui eu vou dar uma riqueza de detalhes para vocês. E assim, no dia, que na primeira vez nossa que nós fomos para a igreja, quando nós estávamos prontos para sair de casa, o meu pai vira e fala assim, eu não vou mais. E a minha mãe falou, como assim? A gente já tá pronto. Não, eu não vou mais. Eu não vou mais, eu não quero saber, eu não vou. E a minha irmã caçula, né, o meu pai, ela é o xodó do meu pai. O caçula é o caçula, né? O meu filho fala isso, mãe, você dá mais, como que fala? Você passa mais pano pra Andressa. A Andressa é a minha filha caçula, e não é, né? Mas o caçula e a minha irmã caçula, ela chegou nele, assim, o xodó do meu pai, né? Todos três, mas a caçula era mais. E ela chegou nele, assim, ela tinha um vestidinho florido. Era a única roupa nova que ela tinha. Cada um de nós tinha uma roupa nova, entre aspas, né? Porque, assim, era velha. E ela falou assim, papai, eu tô tão bonitinha. Vamos pra igreja, você disse que ia. Deus usou ela, sabe? E ele olhou pra ela assim, meu pai não resistia. Quando era um pedido nosso, ele não resistia. Meu pai, ele foi e é um paizão. Mesmo que tinha, né, o alcoolismo, mesmo com tudo assim que nós presenciamos na infância do casamento dele com a minha mãe, o meu pai sempre foi um paizão e a minha mãe uma mãezona. Então assim, como pais, eu quero deixar registrado aqui, como pais, eles não falharam. Eles fizeram o melhor que podia e foram e são excelentes pais. E meu pai olha para minha irmã então e fala, tá bom então, vamos. Entramos no carro e a minha mãe disse assim, mas para qual igreja a gente vai? Porque não tinha se definido a igreja. E o meu pai disse, a primeira que estiver com a porta aberta. E assim foi feito.
né? Assim, meus pais, a gente era uma segunda-feira, nós rodamos essa cidade inteira, que não é muito grande, e não tinha nenhuma igreja com as portas abertas. E assim, a gente rodou, sabe, procurou, não tinha. Quando meu pai lembrou, falou assim, perto da rodoviária tem uma igreja. Outra coisa que eu não contei, nunca mencionei aqui, já quero deixar claro para vocês que eu não estou levantando bandeira para placa de nenhuma igreja, mas eu nunca mencionei qual igreja era e hoje eu vou falar aqui nesse vídeo. Meu pai se lembrou que de frente à rodoviária tinha uma igreja universal. E ele falou, vamos lá naquela igreja. E nós fomos, o culto já tinha começado, ele para o carro do outro lado e um obreiro vem nos receber. Falou para ele, desce. Não, meu pai, né? Não, o culto já começou. O obreiro, não, pode descer, seja bem-vindo. Entramos, né? Entramos e ali meus pais estão até o dia de hoje. Isso foi em 1999. Né? Meus pais entraram na igreja e estão até hoje. A minha mãe, já na primeira semana, ela se batizou. Minha mãe entrou de cabeça, assim, não na religião, sabe? A minha família não é uma família apegada à placa de igreja. Nós não somos uma família apegada à bandeira de igreja, a status, não. Eu estou citando aqui o nome da igreja porque é lá que eles congregam. Vocês me perguntaram, meus pais são da Igreja Universal. E assim, a minha mãe, na primeira semana, ela já se lançou, sabe, assim, aos pés de Jesus. Ela batizou-se, né? Minha mãe se batizou nas águas. Em pouco tempo depois, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. Então, aquela mulher que era amargurada, né? A minha mãe, ela era uma mulher amargurada, dava-se pra ver isso. E aquela mulher foi transformada, assim, sabe? Assim, a gente via Jesus nela. E o meu pai, não. Meu pai ainda ficou mais ou menos um ano, né? Ainda assim, ele ia na igreja, ia todos os cultos na igreja, mas ele ficou mais ou menos um ano, assim, meio... Sabe quando a pessoa vai, mas tá lá, mas não tá? Meu pai foi assim. Ele ainda bebia, mas Deus cria situações, tá? Quando Deus escolhe uma pessoa, não tem pra onde a pessoa fugir. E eu me recordo que meu pai se converteu quando Deus um dia permitiu ele beber. Meu pai tinha um Fusca, e meu pai bebeu e saiu nesse Fusca. E ele bateu no muro de uma casa. Nessa casa estava tendo uma festa de aniversário de crianças. E o meu pai, por pouco, não atinge essas crianças. Então, assim, Deus usou essa situação para tratar com meu pai. E estragou, né? O carro amassou todo. Eu me lembro de... Gente, contar para vocês, assim, não me emocionar é difícil. Porque, assim, me emociona lembrar, sabe? O que Deus fez na nossa vida. Meu Deus... Né? E assim, eu nunca imaginei que eu um dia estaria na internet, assim, contando a minha história de vida para ajudar outras pessoas. A frente do carro do meu pai acabou. Acabou a frente do carro dele. E foi chamado a polícia. Meu pai foi preso, né? Algemaram meu pai, colocaram na viatura e levaram meu pai para a delegacia. Nós estávamos numa pobreza tão grande, sabe, assim, estávamos na igreja, mas como ainda não tinha, assim, uma conversão total, eu digo assim, Deus ainda, não, Deus, eu falo assim, Deus permitiu ainda muitas coisas acontecer, a vida ainda não estava boa, e quando a polícia veio, algemou meu pai, porque estava embriagado, levou meu pai, isso marcou muito a minha infância, eu não contei nos outros vídeos, e o meu pai passou uma noite na cadeia. A minha mãe, tadinha, ela ficou desesperada. A gente não tinha dinheiro. Eu me lembro que a minha mãe, ela procurou ajuda com um obreiro da igreja, né? Já tinha um ano, a minha mãe já era obreira. A minha mãe é muito dedicada na obra de Deus. A minha mãe, ela é assim, a maior referência de mulher de Deus que eu tenho na minha vida é a minha mãe. A minha mãe, ela é aquela mulher assim, que ela ora e Deus ouve. A comunhão dela com Deus é linda de ver, sabe? E já naquela época, ela já tinha uma comunhão assim... Deus fala com ela. E a minha mãe pediu ajuda para um obreiro, né? Esse obreiro conseguiu um advogado de graça para tirar o meu pai da cadeia. Meu pai passou uma noite na cadeia. E assim, ele fala que foi a pior noite da vida dele.
E assim, eu acredito que foi, porque depois dessa noite que ele passou na cadeia, que ele chega em casa de manhã, os 3 filhos pequenos, né, olhando para ele, eu lembro que eu senti uma alegria muito grande quando eu vi meu pai entrar em casa. Filho nenhum quer ver o pai ser preso, né, ainda mais, por mais que seja só uma noite. E o meu pai, ele entrou em casa muito envergonhado, sabe, assim, a gente abraçou ele, como eu disse, meu pai sempre foi muito amoroso, ele fez tudo, assim, a nossa infância foi pobre, mas ele fazia tudo para suprir, levava a gente para acampar, ele levava a gente, assim, nos lugares simples, né, no rio, nas cachoeiras, ele fazia tudo para suprir, ele dava o melhor dele como pai. E no dia que ele foi preso e voltou no outro dia para casa, eu sei que ele voltou muito envergonhado, até hoje ele fala isso. E ele pegou nesse dia, né, ele olhou para nós 3, os filhos, né, e assim, ele fala que algo dentro do coração dele mudou, né, ele falou assim, eu preciso consertar. E ele pegou todas as bebidas que ele tinha em casa e jogou fora. E ele falou assim pra nós, né, a partir desse dia nunca mais vocês vão me ver colocar uma gota de bebida na boca. Isso foi no 2000, se eu não me engano, nunca mais eu vi meu pai embriagado, né, o meu pai, ele se converteu e assim, aí a nossa vida começou a mudar, né, aí Deus começou a abrir as portas na vida deles, né, aí a prosperidade veio, aí o meu pai já abriu mais entendimento para as coisas de Deus, aí que ele teve uma conversão, né, aí que as coisas começaram a mudar. Foi assim a conversão do meu pai, né? Eu falo que quando Deus quer tratar, não tem para onde você correr. Se Deus, ele te escolheu e se tem algo para Deus fazer na sua vida, ele vai tratar com você. E a nossa vida melhorou muito, sabe, assim, qualidade de vida. O meu pai montou a empresa dele, né, ele trabalhava para ele mesmo. Até hoje, meus pais são autônomos, né, são microempreendedores, trabalham para eles. A vida foi melhorando, já conseguiu adquirir a casa, foi melhorando os carros, e assim, foi entrando a prosperidade, né, e eles firmes na igreja, nós também. Eu já com 12 anos, eu ajudava muito na igreja, eu sempre amei a obra de Deus, amei a obra de Deus. Então assim, eu lavava a igreja com muito amor, eu fazia tudo com muito amor, eu amo criança, então eu sempre fiquei na escolinha. E o meu sonho era ser esposa de pastor, né? Eu mesmo na adolescência, eu tinha algo assim dentro de mim ainda sobre o abuso que eu tinha vivido, né? Porque eu fui muito quebrada e muito pequenininha. Então assim, mesmo que eu estava vendo a vida dos meus pais estava evoluindo, dos meus irmãos, parecia que a minha vida não ia, né? Então eu coloquei na minha cabeça que eu iria casar com um pastor. Porque eu olhava assim para os pastores e eu falava, nossa, aquela esposa de pastor tem valor. Na verdade, eu acredito que eu sempre busquei uma aceitação, sabe? Eu sempre buscava, assim, ter valor, porque eu me sentia desvalorizada por ter sido abusada. Eu me sentia envergonhada. Muitas vezes eu me lembro, na adolescência, que eu ia orar, quando eu lembrava do abuso que eu sofri, eu parava de orar porque eu tinha vergonha de Deus. Eu falava assim, Deus não vai ouvir a minha oração porque eu errei. Porque eu carreguei a culpa do abuso que eu sofri durante 17 anos. Eu me sentia culpada. Eu pensava assim, será que eu fiz alguma coisa para aquele homem, para ele encostar em mim do jeito que ele encostou? Então eu me senti culpada durante anos. As minhas orações, quando eu ia falar com Deus e eu lembrava de tudo que eu sofri, de todos os abusos que eu vivi, eu sentia culpa, muita culpa. E foi assim, né? Eu cresci ajudando na igreja, meus pais já não brigavam mais, né? Hoje meus pais já fez, né, em julho agora 38 anos de casados. E assim, a gente não vê mais, sabe? Nunca mais viu aquelas brigas horrorosas, nunca mais. Eles têm as coisas dele de casal, mas aquelas brigas, sabe, horrorosas, nunca mais. E assim, a minha vida foi acontecendo, né? Quando eu estava com 15 anos, o pastor me colocou para tomar conta do grupo de jovens. E assim, nossa, para mim foi a melhor coisa da minha vida, né? Eu falei, meu Deus, eu já estou entrando na obra, né? Eu pensava assim, se eu fizer a obra, eu vou me livrar desse trauma que eu carrego, dessa culpa. E eu comecei a cuidar do grupo jovem.
Ali no grupo jovem começou a ir um rapaz na igreja de pouco tempo. E esse rapaz, ele se aproximou de mim e ele foi o meu primeiro namorado, né? Com ele eu perdi a minha virgindade, eu me arrependo até hoje disso. Não era para ter sido dessa forma, mas eu não vigiei, né? Eu era muito ingênua. 15 anos a gente tá com os hormônios à flor da pele. Eu digo isso porque é a verdade. Então, assim, ele chegou na igreja, ele era um pouco mais velho que eu. E ele tinha muita lábia, sabe? E ali a gente começou a namorar, o pastor falou pra mim, olha, esse namoro seu não é de Deus, mas eu não quis ouvir. Eu entrei naquela fase de rebeldia, sabe? O meu pai, quando descobriu, eu comecei a namorar escondido. Meu pai ficou muito bravo, né? Muito bravo mesmo, mas eu não estava nem aí, eu estava apaixonada. Era o meu primeiro namorado. E eu me lembro que eu me entreguei pra ele. Não foi uma coisa que eu quis 100%. Isso também eu não contei com riqueza de detalhes, né? Eu perdi a minha virgindade, não era uma coisa que eu, assim, queria 100%. Sabe quando você tá ali na situação e você é meio que forçado a conduzir aquilo ali? Foi assim que eu perdi minha virgindade. Não foi bom, não foi uma experiência boa. Depois que eu perdi minha virgindade, eu me senti suja. Eu me senti suja porque eu estava na igreja, então eu me senti que eu estava cometendo o maior pecado da minha vida. E eu fiquei com muita vergonha dos meus pais, sabe? Eu não contei pra eles. No dia que eu perdi a virgindade, eu não contei. E eu fiquei com vergonha do pastor, com vergonha de Deus, da igreja. E eu cheguei em casa, eu lavava meu corpo, sabe? E eu falava, Deus, por que que eu fiz isso? Foi uma coisa ruim, foi uma experiência muito ruim. Não foi bom. E assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu nem sabia direito o que que tinha acontecido. E aquele rapaz falou, calma, é assim, no outro dia a gente se encontra. Ele, não, mas é assim mesmo, vai melhorar. Eu falei, olha, eu não quero mais que isso aconteça, né? E assim, eu na minha ingenuidade, passou-se uma semana, eu coloquei na cabeça que eu tinha engravidado daquele rapaz. Foi assim que meus pais descobriram que eu perdi a virgindade. Porque na minha ingenuidade, né, de criança, 15 anos, eu coloquei na cabeça, falei, eu tô grávida, minha mãe vai me matar, meu pai vai me matar. E o que que eu fiz? Eu fui no postinho de saúde daqui, chamei a enfermeira e falei pra ela assim, você pode fazer um teste de gravidez pra mim? E ela regalou o olho, porque ela sabia quem eu era e sabia quem eram meus pais. Ela falou, tá. Só que eu não pensei que ela iria contar pra minha mãe. Quando ela fez o teste de gravidez, na época demorava pra sair o resultado, ela falou, não, você pode ir pra casa, quando estiver pronto eu te chamo. Não tinha celular, não tinha nada. Eu falei, ah, tá, ela não... Eu nem imaginei que ela ia entregar o teste na mão da minha mãe. Passou, né, alguns dias, eu esqueci disso. E eu, chegando da escola, meu pai tava me esperando no portão. Quando eu olhei meu pai me esperando no portão, a fisionomia que ele tava, na hora, assim, a minha alma já saiu do corpo. Porque eu falei assim, fiz merda. Né? A gente sabe, quando a gente erra, a gente sabe. Meu pai tava me esperando no portão, assim, a cara do meu pai, ele tava transtornado. Que eu cheguei, ele já me cercou e falou assim, o que que você fez da sua vida? Eu, o quê? E ele pegou o exame e já me mostrou. Ali meu mundo caiu, sabe? Eu fiquei com muita vergonha. E o meu pai falou, a moça veio aqui trazer o seu teste de gravidez. E aí eu tive que contar, né? Eu contei, foi quando eu contei pro meu pai, pra minha mãe. Falei, olha, eu perdi a virgindade. Meu pai ficou muito bravo, assim, foi tipo assim, muito, muito bravo mesmo, né? Ele falou em me expulsar de casa e falou um monte de coisa. E assim, só que ele não expulsou, né? Eu saí por livre e espontânea vontade. E assim, meu pai, ao mesmo tempo que ele era muito rígido e muito bravo, ele sempre deixou nós fazer nossas escolhas. Tipo assim, você quer ir fazer isso? Vai e faz. Por quê? Porque se você for quebrar a cara, você vai ver que não dá certo. E assim, meu pai brigou muito e eu chamei o rapaz, né, lá pra falar. Meu pai não queria nem ver a cara dele. E aí eu tive a brilhante ideia de morar com esse rapaz. Quando eu saí da minha casa a primeira vez, né, o pastor na época falou, não, Lúcia, você não precisa fazer isso. Eu falei, não, eu vou morar com ele, a gente vai casar. Aí a minha vida sentimental começou ali, totalmente errada, totalmente bagunçada, né? E eu fui morar com ele alguns meses, uns 8 meses, se eu não me engano, e não deu certo. A gente foi morar com a mãe dele.
E assim, não deu certo, né? Eu sabia que aquilo não era o certo também. E assim, ele mudou totalmente, ele começou a me deixar praticamente trancada dentro de casa. E assim, não deu certo. Mas eu não perdi o contato com os meus pais, né? Eu falei, pai, eu vou sair de casa. Ele falou, você que sabe. E o dia que eu fui saí com as roupas só, né? Meu pai falou pra mim assim, ó, o dia que você precisar voltar, as portas estão abertas pra você. A panela que te criou não furou. Essa foi a frase do meu pai e da minha mãe. E eu voltar? Não vou voltar não. Né? Assim eu pensei. E eu voltei. Não deu certo, eu e esse rapaz, pela diferença de idade, por eu ser muito nova, eu sabia que eu estava vivendo uma vida errada. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu posso voltar? Meu pai falou, lógico, essa casa é sua. Voltei, né, larguei desse rapaz, voltei para casa dos meus pais e voltei para a igreja porque eu fiquei um período sem ir na igreja, mas eu sentia muita falta, sabe? Eu chorava, eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E assim, voltei para a igreja, o pastor e a esposa dele me recebeu de braços abertos, né? E eu continuei, né, voltei e continuei na igreja e fui, né, me limpando ali. E esqueci daquilo, o tempo passou, né? Passou-se um ano mais ou menos, porque eu tinha 15 anos. E aí eu fiquei ali e voltou de novo a arder no meu coração aquele desejo de casar com o pastor, né? E eu tava ali, voltei a fazer as coisas da igreja, e o pastor sempre me apoiando, a esposa dele, os obreiros, né? Até hoje os obreiros, nós somos amigos, né? As obreiras, os obreiros da igreja, até hoje são os mesmos obreiros. E assim, eu fiquei ali, né, voltei a ter cargo na igreja, assim, e sonhando, né? Um dia eu vou casar com um pastor e aí, assim, a minha vida vai mudar. E dentro de mim ainda aquele trauma, sabe? Aquela ânsia, assim, de pensar assim, por que eu deixei aquele homem abusar de mim? E um belo dia, estava eu indo trabalhar, né? Eu estudava de manhã. E à tarde eu dormia com uma senhora idosa, inclusive ela já faleceu, né? Na época ela tinha mais de 80 anos, essa história é de 20 anos atrás. E ela faleceu e eu dormia com ela todas as noites. Um belo dia estou eu, né, indo dormir com ela, fazer o meu trabalho, que era o meu trabalho, eu ganhava R$ 20 na época, me lembro direitinho, por mês, tá? R$ 20 por mês. E há 20 anos atrás era isso mesmo, né? E estava eu indo trabalhar quando eu vi aquele que seria, né, como eu sempre falo nos vídeos, que seria a maior cruz da minha vida. Quando eu vi, né, o pastor, ele estava na rua entregando panfletos, evangelizando, e eu passei por ele, ele me entregou e eu disse que não queria, muito obrigada. Ele veio atrás de mim, né, veio atrás de mim andando, e falou, por que você não quer? Eu falei, eu já sou da Igreja Universal. Falei com ele, eu sou da Igreja Universal. Quando eu disse que eu era da Igreja Universal, ele ficou louco. Porque ele falou, nossa, eu já fui também, já fui 12 anos da Igreja Universal. Eu já fui pastor e não sei o quê. E começou a conversar e foi andando atrás de mim. E eu andando, ele conversando, e perguntou onde eu morava, eu falei. Ele perguntou se eu era obreira, eu disse que não. E ele, nossa, a Igreja Universal é muito boa e não sei o que. Hoje eu não estou lá mais porque aconteceram problemas lá e me tiraram, né? Sempre assim, né? A pessoa nunca erra, é sempre a igreja. Como eu disse, não estou aqui levantando bandeira para igreja nenhuma. Eu falei o nome da igreja aqui porque eu quero que a minha história fique completa aqui no meu canal. Quero dar todos os detalhes para vocês. E ele, eu já fui pastor lá, mas me arrancaram, né? Como se ele fosse a vítima. E eu, tá legal e tudo. Ele conversando, perguntou onde eu morava. Chegou na porta do meu emprego, ele, você trabalha aí? Falei, é. Ele, eu não sou daqui, eu sou de tal cidade, a 400 quilômetros daqui, a cidade que ele nasceu. Eu deixei tudo lá e vim fazer a obra aqui na igreja Casa da Bênção. Hoje eu vou falar o nome de todas as igrejas aqui. Na igreja Casa da Bênção. Eu falei, legal, que bom, então seja bem-vindo à cidade. Fui trabalhar e ele foi embora, perguntou antes, né, se eu já tinha lido vários livros, e eu já tinha lido quase todos, porém tinha um que eu ainda não tinha lido. Aí ele disse, eu tenho esse livro, eu vou emprestar para você. Eu falei, tá. Fui trabalhar, né, fui dormir, esqueci daquilo. No outro dia, o meu trabalho era perto da escola, levantei e fui para a escola. Quando cheguei em casa, minha mãe já veio me encontrar no portão, com um livro na mão.
Ela, olha, o fulano veio aqui e deixou esse livro pra você. Eu falei, ué, mas... Aí eu lembrei, né? Falei assim, ah, mãe, eu dei meu endereço pra ele. Ela, mas como que você dá o endereço pra uma pessoa que você conheceu agora? Eu falei, ah, mãe, eu sempre fui muito comunicativo. Muito. Onde eu ia, eu fazia amizades. Então eu sempre gostei muito de conversar. Dá pra perceber, né? Eu falei, ah, mãe, ele é pastor, ele tava evangelizando na rua e aí falou que era da igreja. E aí me deu esse livro, né? Me deu, falou que ia me dar esse livro e ele veio aqui, minha mãe veio. Aí eu abri, tinha uma dedicatória e embaixo ele escreveu assim, eu vou casar com você. Eu falei, eu, hein? Tudo bem, passou o dia, peguei o livro, joguei pra lá, nem li esse livro, pode dizer a verdade. À tarde, tomei banho e fui pra casa da senhorinha. Quando eu fui, quem tá lá no mesmo lugar? Parece até meme, né? Mesma história, mesmo canal. Quem estava lá no mesmo lugar, na mesma rua, no mesmo ponto onde a gente se encontrou? Ele. Só que dessa vez ele estava com a filha dele, né? Com a filha dele, que se tornou a minha filha, né? Se tornou a minha filha. Na época ela tinha 1 ano e 8 meses. Eu já disse assim, uma menina linda, de cabelos cacheados, bem moreninha, linda. Vocês foram lá no Instagram, vocês viram ela, né? E assim, quando eu olhei assim, eu falei, ué, mas ele disse que era divorciado, né? Eu pensei. Ele falou assim, oi, eu falei, oi, essa aqui é minha filha, né? Falou o nome dela, minha filha Anne Gabriele. E eu, nossa, que linda, princesa e tudo. Eu falei, quem cuida dela? Não, eu vim embora pra cá e eu cuido dela sozinho. Eu não tenho ajuda de ninguém pra cuidar. Contou uma história muito triste, sabe? Assim, aquela história. O narcisista, ele sempre vai chegar até você como vítima. Ele foi quem sofreu, ele não assume os erros dele, tá? Igual eu tô fazendo aqui pra vocês, eu fiz em todos os vídeos da minha história. Eu assumi as partes que eu errei. O narcisista não. O narcisista, ele nunca vai assumir que errou. Ele vai ser sempre assim, a vítima, né? O homem triste, abandonado e traído pela ex-esposa, abandonado com a filha que fazia a obra de Deus. Foi assim que ele se apresentou pra mim. E assim, ele falou pra mim assim, eu vim com ela pra gente te convidar pra assistir um culto lá na Casa da Bênção. Eu falei, não, eu não posso porque eu tenho compromisso na minha igreja. E ele insistiu. A filha dele já pegou na minha mão. Eu falei, tá bom, eu vou, amanhã. Marcamos por outro dia. Fui, né, cheguei lá na porta da igreja, ele me recebeu. Uma coisa que eu quero contar pra vocês que eu não contei nos outros vídeos. São muitos detalhes. Eu fui de salto alto. E isso me marcou, sabe? Assim, me marcou, mas nos outros vídeos eu não contei. Como são muitos detalhes, muita coisa, gente, é muita coisa. Eu fui de salto alto. E ele é menor do que eu. Né? Ele tem 1,56 m, se eu não me engano. 1,58 m, alguma coisa assim, menor. Eu nem me atentei a isso. E a primeiro culto que eu fui, eu estava de salto alto. Ele me olhou dos pés à cabeça e falou assim, eu não vou ficar perto de você. E eu falei, por quê? Ele falou, olha o tamanho que você tá. Você tá bem mais alta que eu tenho vergonha. No primeiro encontro, no culto que eu fui assistir, aconteceu isso. E eu não lembrei de contar isso nos outros vídeos. Porque assim, como eu quis contar, né? Eu não dei tantos detalhes. Não dei. Talvez vocês pensem assim, muita gente falou, nossa, a sua história tem uma riqueza de detalhes. Não, riqueza de detalhes é o que eu tô contando aqui pra vocês. E eu não planejei, tá? Contar a minha história aqui nesse canal, não planejei. Mas foram acontecendo coisas que eu falei assim, eu vou abrir mais uma vez a minha história e contar com detalhes. E ele me olhou dos pés à cabeça e falou assim, olha o tamanho que você tá. E eu fiquei muito envergonhada. Muito vergonha. Eu me lembro, eu estava de saia preta, uma blusa vermelha e uma sandália plataforma. Vocês lembram da plataforma assim, ó? Uma sandália bege. Eu amava aquela roupa. E eu me senti tão envergonhada, sabe? E ele, em momento algum, no culto, ele passou perto de mim. Terminou o culto, a filha dele veio me abraçar, né? E ele veio e falou, olha, eu fiquei meio nervoso porque você é autona. Ele tinha essa mania de me chamar de autona. Você é autona, eu só queria te pedir, assim, você me desculpa, ele falou assim, sabe? Uma desculpa meio disfarçada. Mas quando você for encontrar comigo, não vai de sandália alta mais não, porque eu fico meio envergonhado, porque ele batia aqui em mim, né? Eu falei, ah, tá bom, né? Coitado. Aí a vítima, né? A vítima é tão inocente, gente.
Eu pensei, nossa, coitado, ele deve ter muito complexo, né? Por causa do tamanho dele. Então, pensei, não custa nada. E ali a gente começou a conversar, e eu lembro que eu cheguei em casa já tarde, meu pai tava de cara fechada. Eu falei, não, pai, eu tava lá na igreja do fulano. Meu pai falou, você tem a sua igreja. Meu pai sempre foi muito bom, porém muito rígido. Não, pai, mas eu fui lá, eu gostei e tal, e eu cresci o olho, porque eu falei assim, ele é pastor. Eu olhei, a igreja era grande, assim, eu falei, nossa, aqui eu vou fazer a obra do jeito que eu quero. No outro dia ele já levou a filha dele na minha casa e eu apresentei ela para os meus pais. Eu lembro que ela entrou e deu um abraço no meu pai e falou, oi vô. E na minha mãe, oi vó, assim, meus pais se derreteram, né? Meus irmãos ela chamou titia e titio e ela me chamou de mãe. Porque assim, ela era uma menina que estava muito carente. Muitas pessoas falaram assim, será que ele não manipulou ela para falar isso? Não sei. Mas ela estava muito carente, ela estava morando com ele, estava longe da mãe, foi arrancada da mãe dela, não tinha nenhum parente perto. Então ele deixava ela às vezes na casa das irmãs da igreja para ele fazer as coisas da igreja. E assim, ela estava muito carente, então ela já chegou me chamando de mãe. E eu falei para ele, pode deixá-la comigo, eu vou cuidar dela. Assim eu comecei a cuidar dela, me apeguei. Não tinha como não se apegar, né? Aqueles cachinhos maravilhosos que ela tinha. Até hoje ela ainda é uma linda cacheada. E assim, me apeguei. E aí ele falou pra mim, a gente já tá namorando, tá? E eu falei, uai, tá? Tá. Então você pode sair lá da sua igreja e passar pra minha. E aí eu fui falar com meu pai. Meu pai não gostou da ideia, sabe? Eu quero dizer pra você, se você tá me assistindo, você é adolescente, jovem, vou fazer uma emenda aqui. Se você tem pai e mãe, se os seus pais falar pra você assim, minha filha, meu filho, não vai, que não vai dar certo, não vai. Porque o meu pai, ele falou isso pra mim, meu pai falou assim, olha, eu não gostei desse cara. Ele não tem tipo de pastor, ele não tem cara de pastor, ele não tem jeito de pastor. E o meu pai falou assim, olha, não vai namorar com ele, não vai dar certo, pra que você vai sair da sua igreja? Eu falei, pai, mas... E detalhe, eu não gostava dele, tá? Do ex-pastor, eu nunca tive aquela paixão, não. Os meus olhos cresceram para a obra de Deus. Eu queria ser esposa de pastor. Eu tava nem aí se eu gostasse ou não. Claro que eu pensava assim, não. Se eu casar com ele, talvez a paixão venha, né? Assim, com o passar dos anos. Eu pensava isso. Só que isso não aconteceu. E, né, meu pai falou, né? Meu pai falou assim, não concordo, não vai dar certo. E eu falei, pai, vai dar certo, pai, ele é pastor, nossa, ele é... E a minha mãe é muito boa de coração, a minha mãe, ela é muito boa de coração. A minha mãe, ela falou, ai, deixa ela, né, ela já sofreu tanto, tal. A minha mãe, ela nunca foi contra, assim, as minhas decisões, minha mãe sempre me apoiou em tudo, né, e a minha mãe é do estilo assim, quando eu ia fazer, ela falava, não, minha filha, vai dar certo. Aí, se quando desse errado, ela falava, não tem problema, minha filha, pelo menos você tentou. Minha mãe é esse estilo. Meu pai não, meu pai já falava de cara, não vai dar certo. E não dava. E eu insisti, né, a minha mãe fez a mediação ali, tá, então tá, você quer namorar, namora. E aí comecei a namorar com ele, saí da minha igreja, né, que era universal, fui pra igreja dele, pra Casa da Bênção. E assim, aí comecei e já vieram sinais leves, né, assim, na minha cabeça era coisa leve, não era coisa assim grave, né. E a filha dele já foi morar comigo, ele levou as roupinhas que ela tinha, que eram poucas roupas, né? Ele não tinha condição financeira, a igreja não pagava ele muito bem, então isso também eu reparei depois do casamento, né? Ele vivia com o mínimo do mínimo, e ele não trabalhava fora, ele nunca trabalhou fora. No período que a gente foi casado, ele nunca trabalhou fora. Teve um período só que ele fez um bico, mas foi pouca coisa. Coisa de meses, só que foi quando eu tava grávida do meu filho. Essa história mais na frente vocês vão ouvir. E aí assim, quando a gente tava com um mês de namoro, já marcou a data do casamento, a gente namorou, noivou e casou em 3 meses. Eu casei em dezembro, dia 24 de dezembro de 2004, se eu não me engano. Acho que eu nunca falei essa data, lembrei dela aqui agora. 24 de dezembro de 2004. Eu acho que sim, 2004. Ao todo foram quase 18 anos, 17, 18 anos, né? Ao todo foram quase 18 anos. Quase. Então foi 24 de dezembro que eu me casei. Uma chuva, né?
E assim, compramos os móveis com muito sacrifício. Eu sempre trabalhava. A filha dele ficava em casa com a minha mãe, com a minha irmã quando tava. E assim, né, foi um namoro assim, um namoro santo, porque ele pastor, né, nesse ponto a gente respeitou, ele também, porque eu não queria fazer mais nada errado na minha vida. E assim, também foi rápido, 3 meses, né. E ele, todo dia, ele ia na minha casa, ele começou a comer na minha casa, ele almoçava e jantava na minha casa, porque segundo ele não tinha condições, e eu ia casar com ele, né. E eu indo pra igreja, e ele falava, olha, você vai ser minha esposa, a gente vai pegar uma igreja, a gente vai ser feliz, e aquele monte de coisa, sabe. Eu, 17 anos eu tinha na época. Marcamos o casamento, meu pai pagou todas as despesas, porque era o meu primeiro casamento, então meu pai falou, eu vou fazer pra você uma festa nas minhas condições, e meu pai fez, né, convidamos as pessoas, e assim, foi um casamento simples, porém muito bom, né, meu pai fez tudo dentro das condições dele, fez o melhor pra mim. Eu me lembro quando meu pai estava indo me levar no altar, meu pai não estava muito feliz, dava pra ver no semblante dele, e o casamento era no sábado, e na sexta-feira eu e ele, nós fomos buscar umas panelas na casa de uma irmã da igreja, né, para fazer a janta pro casamento. E passou um irmão da igreja e o irmão cumprimentou ele, a paz do Senhor, pastor. E ele, a paz, e me cumprimentou. E eu, a paz, irmão, tudo bem? Assim, né, eu era alegre, sabe? Eu era muito alegre, como eu estou hoje, né? Antes de casar com ele, eu era alegre. Paz, irmão, tudo bem? E o irmão passou de bicicleta. No que o irmão passou, que eu olhei a mão dele, né, do meu ex-pastor, já veio aqui na minha cara. Ele me deu um tapa na cara, que assim, o meu ouvido, ele zuniu, sabe? E eu, assim, que eu voltei do tapa, sabe quando você não entende o que aconteceu? Foi um acidente? O que aconteceu? E ele falou assim pra mim, nunca mais você cumprimenta homem nenhum na minha frente, nem longe de mim. Você vai casar comigo amanhã. E eu comecei a chorar, e assim, eu não acreditava. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Então eu comecei a chorar copiosamente, né? E eu chorei, e eu falei pra ele, eu não olhei, você olhou. Como que você sorri desse jeito pra outro homem? Você é louca? Aí começou, né, as frases, você é louca. Eu, não, mas eu não sorri pra ninguém. Você sorriu pra ele. Nunca mais, enquanto eu viver, você vai fazer isso. E eu falei, e foi aquela discussão, sabe? Eu não parava de chorar, e eu dei crise de choro, e eu falava, meu Deus, eu não acredito, ele é pastor, ele deu um tapa na minha cara. O nosso casamento é amanhã, meu pai já tinha pago tudo. Aliás, o meu pai fez, eu lembro, na época, um empréstimo parcelado em 36 vezes para pagar minha festa de casamento. Muita gente falou assim, por que você não desistiu no dia do tapa na cara? Eu pensei nos meus pais também. Porque eu pensava assim, gente, meu pai fez empréstimo no banco, 3 anos pra pagar. Como que eu vou chegar lá e falar pra ele que eu não quero casar mais? Só que lógico que o meu pai, se eu falasse, se tivesse dito isso pra ele na época, meu pai tinha resolvido ali. Ele acabava com tudo, não tinha problema que ele ia pagar os 3 anos de empréstimo, mas o meu pai ia me defender. Mas eu não falei. E ele, o meu ex-pastor, e começou a me xingar e brigou muito e falou muita coisa pra mim. E eu falei pra ele, me desculpa, me perdoa. Quando eu falei assim, ele acalmou. E ele falou, nunca mais você faz isso. Eu falei, não, me perdoa. E assim, aí ele veio e me abraçou. Ele, não, fica calma, tá bom, eu te perdoo. Você errou, mas eu te perdoo. E eu chorava assim, de soluçar. E aí, quando eu pedi desculpa, ele acalmou. E ele falou, olha, para de chorar, porque senão a sua mãe vai ver que você chorou. E como que parava de chorar? Eu não conseguia. Eu não conseguia. E assim, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil, até que eu consegui me acalmar um pouco. Ele falou assim, quando você chegar na sua casa, vai direto pro seu quarto, pra sua mãe não te ver. E assim eu fiz, cheguei na minha casa, minha mãe falou, oi filha, oi mãe. Eu já passei, né, meio que tampando o rosto. E a minha mãe, tá tudo bem? Tá, mãe, vou pro meu quarto, tô cansada. Pegou as panelas? Peguei, mãe, deu certo. Entrei pro meu quarto, a minha irmã já estava dormindo, nós dormimos no mesmo quarto. Minha irmã não viu e assim, meu olho ficou inchado, sabe? No outro dia minha mãe, que foi? Você tá com o olho inchado? Eu falei, ah, mãe, acho que é a emoção do casamento. O casamento era no sábado. E assim, no dia que eu fui me arrumar, sabe, eu não fui uma noiva feliz. Eu me lembro que eu me arrumei com uma mulher que é minha xará, ela chama Ana Lúcia. E assim, eu estava triste, sabe? Eu estava com o coração doendo, porque eu ficava remoendo o tapa que ele me deu.
E eu me arrumei assim, e aí o dia passou, chegou a hora do casamento, eu entrei na igreja. Eu tenho fotos ainda, tenho algumas fotos, acho que na minha mãe, dá pra ver na minha cara, sabe? Eu tava com um semblante muito cansado, porque assim, eu chorei muito. E eu não estava feliz, não. Mas eu falei assim, eu não posso deixar o meu pai fazer um gasto desse. Não tô falando que a culpa foi do meu pai, não. Tô falando assim que eu pensei, sabe? Eu pensei, falei, não, então vamos, né? Bora casar. E a gente casou e teve a festa. E eu estava, sabe quando você, né? E eu pensava só assim, nossa, eu vou ter que dormir com ele. Eu pensava depois da festa, eu vou ter que dormir com ele, eu não tô bem. Então assim, acabou a festa, a nossa filha, porque já agora minha filha, né, ela ficou com a minha mãe, a gente foi pra casa, né, nossa lua de mel foi em casa, porque não tinha dinheiro pra nada, ele, né, no caso, e assim, ali foi a nossa primeira noite e foi horrível, sabe, foi horrível. Mal sabia eu que os próximos 18, quase 18 anos da minha vida seria aquilo ali. Horrível, eu não estava bem, eu não consegui me soltar, foi algo assim, nojento e foi rápido ao mesmo tempo, então teve esse alívio porque foi rápido, né? Ele tinha esse problema de ejaculação precoce, no dia da lua de mel que eu descobri isso, eu nem sabia o que era, depois que eu fui, né, que eu fui pesquisar, muito tempo depois, porque pra mim eu achava que era normal, até então eu tinha tido um namorado só, né, tive relações com ele, mas eu não tinha experiência. E assim, foi horrível, né, e assim, graças a Deus acabou rápido, mas eu me senti mal. Não foi a lua de mel que eu queria, sabe? Não foi, assim, quando ele vinha me beijar, eu senti que eu não tava bem. E já no segundo dia ele falou pra mim assim, nossa, você é muito frígida. Eu não conseguia me soltar. E eu comecei a chorar e eu falei, mas por quê? Porque ele falou pra mim que você é muito frígida, você não se solta. E eu não conseguia, o tapa que ele me deu ficou remoendo dentro de mim, sabe? E as nossas relações eram horríveis, ele era violento, desde o começo ele foi violento, ele era grosseiro, era rápido, mas com violência e com grosseria, com abuso, com coisa, então... E assim, eu pensei, meu Deus, será que vai ser assim o resto da vida? E foi, né, enquanto eu estive com ele. E ele terminava as relações e ia pro banheiro. Desde o começo era assim, porque ele era viciado em pornografia e eu não sabia. Tá, mas aí voltando à parte, né, que agora eu era esposa de pastor. E eu imaginava assim, nossa, agora a gente vai pra uma igreja linda, né, agora a gente vai começar a nossa vida, eu vou poder pastorear. Eu pensava que para ganhar almas para Deus tinha que ter cargo. Isso eu quero frisar aqui para vocês. Eu pensava que para fazer a obra de Deus a gente tinha que ter cargo. A gente tinha que ter assim, né? Falar, não, eu tenho cargo na igreja, eu sou pastora, eu sou apóstola. Não. Hoje, a Ana Lúcia, hoje de 37 anos, sabe muito bem que para ganhar almas para Deus você não precisa de um título. Mas eu pensava, na minha inocência de menina, eu casei com 17 anos, que eu precisava de um título para dizer que eu era de Deus. E voltando um pouco, né, que eu me lembrei aqui, antes de casar com ele, ele perguntou se eu tinha algum segredo. E eu disse para ele que eu tinha um segredo que eu não gostaria que ninguém soubesse. E ele falou assim, eu vou ser seu marido, então você tem que contar para mim. Foi aí que eu caí na burrice, né, de contar para ele que eu tinha sido abusada na infância. E eu falei pra ele, né, que eu tinha sido abusada. E ele, nossa, me abraçou, sabe? Me abraçou. Isso foi na sexta-feira, antes do tapa na cara, mais cedo. Então ele me abraçou, sabe? Ele falou, nossa, você vai superar isso aí. Eu contei pra ele uma coisa que eu não falei em nenhum outro vídeo, eu quero falar aqui. Eu contei pra ele como tinha sido o meu abuso. Eu dei detalhes pra ele. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo, eu sou detalhista. Então eu dei pra ele detalhes do que o meu abusador tinha feito comigo. E mal sabia eu, pasmem, tá? Mal sabia eu que ele iria usar durante todos os anos de casamento. Os detalhes que eu sofri no meu abuso foi o que ele fez comigo. Ele fez. Durante todos os anos, os quase 18 anos de casamento, o que eu contei pra ele que o meu abusador tinha feito comigo, ele fazia comigo. Então, assim, eu sofri muito nessa área.
muito, sabe? Eu não tinha orientação, eu não tinha apoio, eu tinha vergonha de contar isso pra minha mãe. E ele usou o meu abuso para fazer comigo na cama o que o meu abusador fez. E assim, eu contei pra ele que eu tinha sofrido abuso. E no outro dia eu cheguei em casa da escola, eu ainda estudava, e a minha mãe não estava bem, meu pai também não, e ele estava na minha casa. E eu falei, gente, o que aconteceu? Meu pai com uma cara assim, pálido, a minha mãe chorando, e meus irmãos, né, e eu, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, meu amor, ele lá na minha casa, eu contei para seus pais o abuso que você sofreu. Quando ele falou assim, a minha alma saiu do corpo. E o meu pai já veio e falou assim, por que você não me contou? E a minha mãe, eu lembro do olhar da minha mãe pra mim, sabe? Eu tenho a impressão até hoje que a minha mãe, ela olhou pra mim e ela meio que assim, ela sentiu eu tenho essa impressão, nunca conversei isso com a minha mãe, mas eu tenho que ela sentiu tipo uma culpa de não ter reparado que a filhinha dela passou por aquilo. O olhar da minha mãe pra mim foi um olhar de dor, do meu pai também. Meus irmãos também estavam ali. E assim, ele falou pra mim, o meu ex, né? Eu contei pros seus pais porque você precisa ser liberta desse trauma. E assim, eu senti muita vergonha dos meus pais. O sentimento que eu tive naquele dia foi de vergonha. Porque era o meu segredo, eu não queria contar, eu ia levar isso comigo pro resto da vida. Mas eu falo que Deus, quando Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele usa até o impuro, Ele usa o narcisista, tá? Vocês vão falar, tá louco? Ele usa. Deus, Ele usa até os endemoniados para abençoar a nossa vida. Porque Ele contou isso para os meus pais e hoje, anos depois, eu posso dizer que eu fui liberta desse trauma. Né? Ele errou porque ele não foi leal a mim, mas eu fui liberta, e a partir dele ter contado, porque assim, o meu maior medo era os meus pais saber, mas a partir dele ter contado isso aí, eu tive força para me libertar do trauma. Mas foi doído, foi uma traição que ele fez comigo. Eu acredito que na hora certa da minha vida, no momento certo, eu iria contar, não era para ele revelar o meu segredo. Mas Deus, Ele usou essa situação, né? Permitiu isso aí para eu me libertar do trauma. Mas eu senti muita vergonha, né? E eu fui falar com ele depois. Ele, não, isso foi para ajudar você. E eu acreditei. Eu pensava, nossa, como ele é bom, né? Ele quer me ajudar. E foi assim. Aí a gente casou. Teve a lua de mel, que foi horrível. Até hoje não sei dizer para vocês o que foi aquilo. E a partir da lua de mel, ele começou. O que eu contei em detalhes do abuso que eu sofri, ele fez comigo durante os quase 18 anos de casado. Tinha dias que eu não estava bem, aliás, quase todos os dias eu não estava bem. E ele falava assim pra mim, você não fez quando você era criança, por que você não pode fazer agora? E assim, eu não contei isso nos outros vídeos, porque essa parte, sabe, é vergonhosa. Eu ouvi isso dele. Ouvia muitas vezes, ele falava, quando você era criança você não fez, por que eu que sou seu marido, comigo, você não pode fazer? E assim, gente, quando eu disse pra vocês que eu nunca amei ele, é por causa disso, sabe? Eu revivia o meu trauma. Era como se eu revivesse o meu abuso. Era como se eu fosse culpada por ter sido abusada. E ele falava pra mim assim, eu sou o seu marido, o seu corpo é meu. A Bíblia fala que o corpo da mulher é do homem, e o corpo do homem é da mulher. Ele falava isso pra mim. Então assim, gente, foi muito difícil. Eu quis morrer durante muitas fases do meu casamento com ele. Eu quis morrer porque tinha dia que eu ouvi da boca dele as coisas que ele falava. Você não fez quando você era criança, por que você não pode fazer comigo? Doía na minha alma, sabe? Doía, era reviver a dor. E assim, eu fui me apegando em Deus e eu falava, Deus, me cura desse trauma, sabe? Assim, tinha dias que parecia ser mais fácil, porque eu tenho certeza que Deus estava comigo, eu tenho certeza. Eu nunca me senti sozinha assim na parte espiritual, não.
Nunca me senti, nunca, quero dizer pra você, eu nunca me senti abandonada por Deus. Nunca. Em todas as fases da minha vida, Deus esteve comigo, sabe? Em todas as fases da minha vida, Deus esteve comigo. Eu nunca me senti assim, falar assim, Deus me abandonou. Não. E eu comecei a orar, eu falava assim, Deus, me cura desse trauma. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui, gente. Vou secar minhas lágrimas, né? Vou vir sem lágrimas. Só um minuto, tá? Gente, eu quero dizer pra vocês que contar a minha história dessa forma que eu tô contando tá sendo muito pior do que foi lá no canal Separações e muito mais difícil do que foi no Crente Podcast, porque eu estou entrando em detalhes que eu pensei que eu não iria entrar. Então, assim, já curte esse vídeo, né? Comenta, deixa um comentário, né? Eu acredito que vocês devem estar assim, meu Deus. Mas, assim, está sendo difícil, sabe? Eu até comentei com o Adriano, eu falei, vou entrar numa parte, assim, que me machuca muito. Me machucou demais, né? E vamos lá, né? Deixa sua curtida no vídeo, deixa seu comentário. Vamos continuar, né? Eu estava falando que eu nunca me senti abandonada por Deus, mas o sexo no meu casamento com ele era algo horrível. O sexo, o dia a dia, tudo, mas no casamento era horrível. E assim, no começo do nosso casamento foi assim durante os quase 18 anos. E aí ele pegou uma igreja, né? Nós estávamos, acho que com pouco tempo de casado, o pastor líder dele deu uma igreja para ele em outra cidade, lá em Estrela do Sul, que fica a 23 quilômetros daqui. E aí nós fomos para lá, né? Eu, ele e a minha filha, a nossa filha dele, né? Mas é minha filha. Nós fomos pra lá e eu pensei, nossa, a gente pegou uma igreja. E assim, não, eu fui assim, sabe, gente? O terror que eu tava vivendo no meu casamento, eu esquecia quando eu estava na igreja. Porque, de verdade, eu sempre amei a obra de Deus. Eu amo pessoas, sabe? Eu amo vidas. Eu olho para as pessoas assim com um olhar de misericórdia. Tanto é que no meu Instagram, algumas de vocês se espantam quando vocês me mandam mensagem no direct e eu respondo. Vocês falam assim, nossa, você me respondeu. Eu falo, uai, né? Mas eu não consigo ignorar pessoas, né? Assim, eu falo que eu amo vidas. Deus me chamou com algum propósito, assim, de ajudar, né? Ainda que tenha sido, passei toda essa fase hoje pra estar aqui contando pra vocês que eu acho que vai ajudar alguém. E aí, quando eu cheguei lá na igreja, era uma igreja pequenininha, sabe? Eu lembro até hoje, pouco tempo eu passei lá na porta. E eu olhei assim e falei, nossa, aqui então vai começar meu ministério, porque assim, meu sonho era pregar, sabe? Assim, era ganhar almas, era pregar, esse era meu sonho, assim, ajudar pessoas, né? E ele já soberbo, né? Soberbo, e assim, já no primeiro culto teve briga, né? Ele apresentou lá no primeiro culto que ele era o pastor fulano. A esposa dele estava ali, a filha dele estava lá. E aí os membros veio me cumprimentar. E entre os membros veio os membros homens. Ali foi o primeiro dia assim, da nossa briga, depois de casado, né? Que foi uma briga gigante por causa da igreja, né? Já tinha as brigas por causa do sexo. Agora por causa da igreja. E quando a gente foi... E no altar ele pleno, né? Ele prega muito bem e ele fala muito bem. Então, assim... Ele é um manipulador nato, né? E assim, no altar pleno, mas os irmãos foram me cumprimentar quando chegou em casa. Esse homem virou Satanás. Ele me xingou, ele me bateu, ele falou que nunca mais na igreja eu sorrisse para outro homem. Eu falei, eu não estava sorrindo para outro homem, eu estava cumprimentando os irmãos, pois que a partir daquele dia eu não cumprimentasse mais daquele jeito. E assim, ele me jogou contra a parede, sabe? Ali ele já me deu socos aqui de baixo, né? Ele me deu soco nas costas. Detalhe, ele me batia em lugares que não dava pra ver os hematomas, tá? Depois de anos foi que eu fui perceber essa estratégia dele. Ele me batia em lugares onde não apareciam os hematomas.
E assim, sabe, eu falei pra ele, eu não fiz nada, ele, você fez, eu não fiz, você fez. E aí eu falei pra ele, me desculpa, então, não vou fazer mais. E aí foi quando ele parou, né, parou de me bater. E a gente deitou e ali naquele dia eu lembro, ele quis sexo e eu tive que ficar com ele. E assim, eu chorava muito, mas pra ele tanto faz, né, tanto fazia, tanto fez. E assim, no outro dia eu estava destruída. Vai ser difícil gravar, viu, gente? Eu não vou fazer muitos cortes nesse vídeo, não vou. E assim, no outro dia, já nos primeiros 15 dias de casado, na primeira semana, eu estava destruída, eu estava machucada. Eu lembro que eu levantei minha blusa e assim, minhas costas estavam roxas. Eu tinha 17 anos, ainda não tinha feito 18. Eu tinha saído da escola para casar e viver o sonho de fazer a obra de Deus. E assim, minhas pernas estavam roxas, meus braços estavam tudo doendo, porque o jeito que ele me jogava no chão, o jeito que ele me levantava, depois ele ainda ficou comigo para fazer sexo, eu tava muito mal. E assim, eu sempre, como eu disse, eu passei tudo isso, gente, mas eu nunca questionei Deus, assim, de Deus ter me abandonado, sabe? E ele veio depois, olha, se você não olhar mais para os irmãos, era sempre eu a culpada. Se você não olhar, isso não vai acontecer mais, sabe? Eu olhava pro meu corpo, assim, eu sentia tanta dor, mas não era nem dor física, era dor na alma, sabe? Que eu falava, poxa vida, ele é pastor. Eu casei poucos dias, como que eu vou contar isso pro meu pai? Então, assim, eu carreguei muitos segredos na minha vida, né, para preservar o meu casamento, que eu pensava que um dia, assim, eu pensava, não, ele vai mudar, ele é nervoso, mas ele vai mudar. E assim, foi quase os 18 anos, assim, né? E aí ele me culpava por tudo eu era culpada. Pra ele, eu não sabia fazer comida, eu não sabia limpar a casa, eu não prestava pra lavar roupa, eu não prestava pra nada. Pra ele, eu não prestava pra nada. Ali começou, colocava defeito na comida, defeito na casa, defeito na filha dele, que eu não estava cuidando da filha dele direito. Ele falava pra mim, você não cuida dela direito. Eu fazia tudo por ela, e ela por mim, né? Ela era muito apegada a mim, só tinha eu e ela naquela casa, e ele. E assim, aí começaram as ofensas, né? Meu cabelo era grande, era mais comprido, e assim, eu só andava com ele de coque, porque ele não deixava eu soltar o cabelo. Ele falava, pra que você vai soltar o cabelo? Então meu cabelo começou a ser só enrolado, né? Só de coque. E assim, meu brilho foi sumindo, sabe? O meu brilho, a Ana Lúcia, sonhadora, a menina que queria, né, casar com um pastor, fazer a obra de Deus, aquela menina foi morrendo, né? Eu fui me apagando, assim, eu perdi o brilho. Até muitas pessoas veio comentar depois, falou assim, nossa, eu te achava com a cara feia e emburrada, porque eu achava que você era antipática, mas não, é porque você sofria, né? Eu falei, eu não podia sorrir. E assim, eu fui vivendo várias situações, sabe? E no começo do casamento, como ele era da Casa da Bênção, não impedia ele de trabalhar, mas ele não queria trabalhar. E lá em Estrela do Sul, a gente passou uma fase financeira difícil. Então eu fui trabalhar contra a vontade dele, tá? Contra a vontade dele, eu fui trabalhar em uma serraria, tem até na minha carteira de trabalho até hoje. Foi a primeira vez que eu assinei minha carteira. Eu fui trabalhar no turno da noite em uma serraria, mas não durou. Eu fiquei só 90 dias, se eu não me engano, porque ele fez um inferno na minha vida. Ele falou que não queria que eu trabalhasse, que não era. Tava no comecinho do casamento. A gente tava precisando de dinheiro. Ele não queria trabalhar. Eu sempre comprei minhas coisas. Eu era uma menina independente. Meu pai e minha mãe me criou assim. E eu fui pra essa serraria, não deu certo. Ele infernizava a minha vida, sabe? Falava que eu tava dando para outros homens. Eu vou usar as palavras dele aqui. Que eu estava ficando com outros homens, que eu era uma vagabunda, que eu era uma PUTA, sabe? Aí foi indo até eu sair. Saí, voltei pra casa, ia pra igreja, né? Ele deixava eu orar na igreja. Outra coisa, né, que eu contei nos outros vídeos, eu esqueci aqui, é muita coisa. Nos primeiros dias de casada, ele me acordava na madrugada e falava, vamos orar. Dobra o joelho e vai orar, porque a gente tá em propósito. Eu falava, gente, mas propósito não é eu e Deus? Ele, não, é eu, você e Deus.
Aí ele me obrigava a orar na madrugada. Jejum, ele estipulava. Teve uma vez que a gente ficou 3 dias sem comer, só bebendo água. E ele falava, você não vai comer, eu vou fazer e você também vai fazer. E assim eu fui vivendo, né? Comecei a fazer tudo por obrigação. Minha comida para ele não prestava, como eu já disse, nada prestava. Fiquei nessa serraria e eu levava todo o dinheiro para casa. Durante os 3 meses que eu fiquei lá, eu deixava todo o meu salário em casa, porque a minha filha precisava comer. E eu não ia ficar esperando entrar dinheiro na igreja para ela comer, então eu não deixei faltar nada para ela. E assim, não saí da serraria, fiquei, né? Como eu disse, a igreja permitia trabalhar, ele que não queria. Aí logo veio a safra do milho, né? Tem pessoas que me conhecem lá daquela época que veio falar, Ana Lúcia, você não falou quando você trabalhou na lavoura de milho. Eu fui para a lavoura de milho, tá assinado na minha carteira também, se vocês quiserem eu mostro para vocês. E eu saí da serraria, acho que eu fiquei uns 15 dias só em casa e falava, meu Deus, como que eu vou ficar? E uma amiga minha da igreja, uma obreira, falou assim, pastora, vai começar a safra do milho, você quer ir comigo? E eu pensava, ele vai me matar, né? Mas eu fui contra a vontade dele, ele ficava em casa, ele cuidava da nossa filha, né? Cuidava entre aspas, porque eu deixava tudo pronto. Aí eu já tava quase fazendo 18 anos, né? E foi tudo isso assim, meses, tá? De casado. E eu fui pra lavoura de milho, fiquei mais 3 meses e chegava em casa, era um tormento. Ele falava que lá na lavoura eu tinha ficado, que eu tinha dado pros outros homens no meio da lavoura. Ele me cheirava meu pescoço, cheirava minha roupa pra ver se eu não tava com perfume de macho. E assim, eu chegava em casa 5:30 da tarde, eu tinha que já ir fazer janta, dar banho na minha filha, limpar a casa, lavar a roupa, porque ele tinha ficado o dia inteiro e não tinha feito nada. Pro meu pai, isso era a morte. Pro meu pai, porque o meu pai sabia que eu estava lá na Estrela do Sul trabalhando e que o meu então marido pastor estava dentro de casa se consagrando, orando e jejuando, e à noite ia para a igreja pregar. Então assim, eu chegava da lavoura, eu tinha que fazer tudo, à noite eu ainda tinha que pôr minha roupa de pastora e ir acompanhar ele na igreja, né? Eu saía de manhã, a gente saía de casa 4:30 da manhã para ir para a lavoura de milho. Foi 3 meses, mas eu nunca vou esquecer. Né? E foi um serviço digno, hoje eu tenho orgulho, né? Eu tenho orgulho de falar de tudo que eu fiz na vida, de trabalho, né? Foi digno, peguei mais uma vez todo o meu salário, eu dava dentro de casa, né? Dava para minha filha, comprava as coisas para ela. Para mim era difícil porque não sobrava. Aí mais uma vez eu saí de tanto ele falar na minha cabeça. E dessa vez eu saí e falei, quer saber, eu não vou mais trabalhar fora. Ele é homem, ele que se vire. E as coisas foram sempre apertadas, né? Porque vivia do dinheiro da igreja e a vida foi passando, sabe? Eu fui ficando amargurada. Eu fui ficando muito amargurada, assim. Minha alegria, meu brilho. Até a minha família, né? Meus irmãos perceberam, meu pai, minha mãe, que em pouco tempo eu não era a mesma Ana Lúcia. Né? Em pouco tempo eu já era, assim, calada. Sabe? Aquela pessoa calada, não tinha alegria de viver. Né? E ele todo dia queria sexo, todo dia, não tinha um dia que ele me dava paz. Tinha dia que eu falava pra ele, eu estou menstruada, ele falava, o seu corpo é meu. A Bíblia fala que o corpo da mulher é do homem. Gente, tem até algumas passagens na Bíblia que ele usou tanto pra falar comigo, que eu falo, meu Deus, sabe, eu tenho, até hoje eu tenho medo de ler, porque é como se eu ouvisse a voz dele falando. Então não respeitava ciclo menstrual, período menstrual, nada. E a gente ficou naquela igreja quase 2 anos, né? E aí foi quando eu tive o desejo de ser mãe, né? De ter um filho homem. Quando eu quis engravidar, né? E eu não conseguia engravidar. Mas eu falava para Deus, eu quero um filho. Talvez se eu tiver um filho ele vai mudar, né? Eu pensava. Muita gente falou assim, nossa, mesmo você vivendo nesse inferno, você ainda pôs um filho no mundo? Pus, eu tinha cabeça, gente, de adolescente, eu não tinha maturidade. Se você com 17, 18 anos era uma pessoa madura, eu sinto informar você, eu com 17, 18, 19 anos, eu não tinha maturidade ainda, não a maturidade que eu tenho hoje. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu tenho certeza que aquele homem não serviria para ser o pai dos meus filhos. Mas eu não tinha essa cabeça. E aí foi quando eu fiz um voto com Deus, porque eu não conseguia engravidar, eu queria ser mãe.
E assim, no outro mês eu estava grávida, né? Falei para Deus que eu queria um menino, eu sabia que seria um menino e eu sabia que o nome dele, né, iria ser Emanuel Felipe, porque eu falei isso para Deus, né? Se o Senhor me der um filho homem, eu consagro o nome dele ao Senhor. O nome dele será Emanuel Felipe, é Deus conosco, né? E assim, eu engravidei no outro mês e o dia que eu fui contar para ele que eu estava grávida, ele surtou. Ele surtou, ele falou que aquilo não deveria ter acontecido, que não era o que ele queria, que ele não queria ter filho. Ele surtou, ele quebrou a casa toda, as nossas brigas eram assim. Quando ele surtava, ele ia no guarda-roupa, arrancava todas as minhas roupas de lá, arrancava tudo, todas as minhas roupas e jogava na sala e mandava eu ir embora. Eu não tinha pra onde ir, eu pensava, eu casei com um pastor, se eu separar, que vergonha, as pessoas vão falar assim, ela separou de um pastor. As pessoas vão achar que o problema era eu. E ele surtou, jogou minhas roupas, sabe? Assim, acabou comigo. E aí, a gravidez toda eu passei, eu e minha filha, né? Meu filho que estava sendo gerado no ventre. Meus pais ficaram muito alegres, né? Iriam ser avós, né? Já tinha a Anne, que era neta de criação, mas agora avós biológicos, né? E assim, minha gravidez foi linda. Linda no sentido assim, não tive enjoos, não passei mal, foi um parto normal, sem dor, de tão abençoado que foi, assim, né, a gravidez. Mas a minha vida com ele estava um tormento, sabe? Durante a gravidez ele também não me respeitou, todos os dias ele me procurava, ele usava aquela frase, quando você era criança você não deixou fazer com você, por que agora eu não posso fazer? Eu sou seu marido. Então, assim, foi um tormento, sabe? Eu já estava sob uma pressão psicológica muito grande e o meu filho sentiu tudo o que eu vivi. Eu tenho certeza disso, porque o meu filho nunca foi apegado a ele. Nunca foi. E assim, e na gravidez a gente saiu de Estrela do Sul, ele foi transferido de volta aqui para Monte Carmelo, né? A igreja transferiu ele. Foi quando, né, ele atinou de fazer alguma coisa e começou a fazer viagens para o Paraguai para buscar mercadoria, porque alguns pastores da igreja aqui iam, né, nessas viagens e estava dando certo. Então foi quando ele resolveu ir com esses pastores, né, que esses pastores trabalhavam, eram homens honestos e são até hoje, e ele foi e começou a trazer algumas coisas para vender e para mim foi uma beleza, porque eu ficava até uma semana sem ele em casa. Nossa, eu e minha filha, a gente se divertia muito, eu ia para casa da minha mãe, era uma maravilha quando ele não estava. E assim foi de 6 meses de gravidez até o final da gravidez. Foi quando eu voltei pra cá. E aí ele tinha um computador, né? E ele ficava, quando ele voltava pra casa, ele ficava muito nesse computador. Muito, muito mesmo, né? E eu não sabia mexer, era a época do Orkut. Eu não tinha Orkut, né? Ele tinha. E assim, um dia ele estava em casa, né, e sempre no computador, sempre com aqueles fones, né, aqueles que tinham um microfoninho assim, sabe? E sempre no computador, ia dormir altas madrugadas. E ainda assim, quando eu estava dormindo, me acordava, porque ele queria fazer alguma coisa comigo, eu com uma barriga enorme de grávida. E assim, ficava, eu não estava nem aí pra ele, né? E aí um belo dia ele estava em casa, o computador ligado, o pastor ligou pra ele, o líder nosso na época, falou que era para ele ir na igreja urgente. Ele saiu correndo e deixou o computador ligado. Quando eu passei, eu vi que chegou a mensagem, né? Apitou a mensagem. Plum. Eu lembro do barulhinho. Eu falei nos outros vídeos, porque eu lembro. Eu me lembro bem. Então, apitou a mensagem. Eu voltei, olhei e na bolinha era uma mulher. E eu sentei lá e fui ler. Eu nem sabia e eu fui ler as mensagens. Eu comecei a ler e eu vi que ele estava namorando virtualmente, né? Já fazia, muito tempo. E assim, marcou encontro com ela. Ela mandou R$400 para ele, naquela época era TED, porque ele ia lá em São Paulo, era uma mulher de São Paulo, para conhecer ela. E nas conversas ele falava que ele era um homem solteiro, que morava com os pais, que era pastor e estava procurando uma esposa para casar. Eu li aquelas mensagens, eu não conseguia acreditar. De verdade. Eu falando, mas será que... Ele falando, sabe, assim... Ele, como eu já disse, ele fala muito bem. Escreve muito bem. E ele falando ali, né?
gesto por gesto, que era solteiro, morava com os pais, fazia obra e queria uma mulher para casar. E ela era uma mulher mais velha, pela foto dava para ver que era mais velha. E ela iludiu com ele, ela não estava errada, porque ela não sabia quem estava do outro lado. Hoje eu penso assim. E é verdade, ela não estava errada. Porque é igual você. Se você conversa com uma pessoa da internet, um namoro virtual, você não sabe quem está do outro lado. Isso é muito perigoso. Quem está do outro lado pode falar o que quiser. Como que você vai saber se é verdade ou não? Então, quando eu li todas aquelas mensagens, né? Eu tava quase de 8 meses de gravidez. Eu não acreditei, sabe? Foi a primeira traição que eu descobri. E assim, eu não acreditava. Eu peguei o computador e fui até na área da minha casa, na varanda lá, e joguei o computador e peguei uma vassoura e quebrei tudo. Eu não devia ter feito isso. Por quê? Eu quebrei as provas. Isso. Mas assim, sabe quando você tem assim um surto? Foi o que eu tive, foi um surto. Muita gente criticou também. Ah, não devia ter quebrado. Gente, no momento da raiva a gente faz muita coisa. Mas eu quebrei as provas. Quebrei tudo, voltei e fiquei esperando ele. Ele chegou tempos depois, foi direto pro computador. E ele, cadê meu computador? Eu falei, tá lá fora. Que ele olhou o computador todo quebrado, ele surtou. Ele surtou, ele falou, você é louca. Você quebrou meu computador, por quê? Eu falei, porque você tava falando isso, isso e isso com a fulana. Ele nem mudou a cara. Ele nem mudou. Ele falou, você tá louca, eu nunca conversei com ninguém. Que provas você tem? Aí nessa hora eu falei, gente, como eu fui burra, né? Ele falou assim, que provas você tem? E eu... É mesmo. Mas eu fiz um escândalo, eu liguei pro pastor dele, né? E liguei pro meu irmão também, ou ele ligou pro meu irmão, não lembro, e falou, vem aqui que a sua irmã tá louca. Ela tá quebrando as coisas aqui, porque eu avancei nele, eu com a barriga grande, né? Grávida. Ela tá quebrando tudo aqui, ela é uma doida. Meu irmão foi lá e tentou mediar, e o pastor dele, inclusive o pastor nosso na época, Deus já recolheu, era um homem de Deus, sabe? Deus já recolheu ele. E o pastor foi lá na época, né, e tentou mediar, e acharam que eu estava louca. Por quê? Porque eu não tinha provas. Eu quebrei a única prova que eu tinha contra ele. E assim, meu irmão conversou e tentou mediar, né, toda aquela situação, e aí, resultado, ele saiu como certo e eu como errada. Porque ele disfarça tão bem, ele manipula tão bem, que qualquer pessoa que sentar com ele para conversar vai falar assim, não, louca é a Ana Lúcia. Então ele, como é muito manipulador, ele saiu da situação pleno. E eu saí como a doida, barriguda, grávida, que estava com os hormônios à flor da pele. E ele nunca admitiu, né? Mas essa traição ela aconteceu, né? Eu não tive provas, mas ela aconteceu. E aí passou, né? Passou, ele chorou depois, tava só eu e ele, pediu perdão, perdoei. E aí vida que seguiu. Tempos depois passei mal, né? Liguei pro meu pai, não chamei ele para me levar no hospital. Quem me levou foi meu pai, minha mãe. Meu filho nasceu lindo, de parto normal, um parto sem dor, né? Passei mal 5 da manhã, 6 da manhã já estava com meu filho nos braços. E meu filho nasceu lindo, né? O Emanuel Felipe. E aí acho que lá para as 10h30 da manhã ele chegou lá no hospital e ele, não, nasceu. Pegou meu filho no colo, o papai te ama, aquela, sabe? Eu lembro daquela cena, eu falei, meu Deus, quanta falsidade, né? E assim, pegou meu filho no colo e no outro dia tinha que registrar, naquela época era o pai que registrava o filho, e eu, a gravidez inteira, falei pra ele, olha, o nome do neném, Emanuel Felipe, só que ele não falava nada, sabe? Eu lembrei desse detalhe, ele não falava, mas é Emanuel Felipe. Eu chamava meu filho de Emanuel, ele não chamava. Mal sabia eu o que ele já estava planejando. Então, no outro dia ele foi lá registrar, ele veio, chegou, que a certidão de nascimento, e pegou o neném no colo, que eu olhei a certidão de nascimento, Antony Gabriel. E eu olhei de novo, eu falei, não, eu tô lendo errado. O que é Antony Gabriel? Ué, meu filho? Eu falei, mas o nome dele não era esse, você registrou. Registrei. O nome dele é Antony Gabriel. Eu falei, mas eu fiz um voto com Deus. Ele, o que eu tenho a ver com seu voto e Deus? O que eu tenho a ver com voto seu e voto que você fez com Deus? E eu comecei a chorar. E eu chorei muito, eu liguei pra minha mãe, ele mudou o nome. E a minha mãe, mas por quê? Como assim mudou, mãe?
eu fiz um voto com Deus, sabe? Eu chorei muito, eu chorava, nada me consolava. Antônio Gabriel é um nome lindo, meu filho é lindo, mas não era esse o nome, né? E passou, mais uma vez passou, né? Passou por cima disso e pronto. E aí ele começou a ter problemas aqui na Casa da Bênção, não deu certo mais com a liderança, porque ele é soberbo, né? Só ele que presta, mais ninguém presta. Foi quando a minha vida começou de verdade, né? E ele não deu certo na igreja aqui, ele tinha uns contatos de amigos lá de Goiânia, e esses amigos apresentou para ele a Igreja Mundial, né? E assim, apresentou para ele, e ele ficou doido, né? Na época a Igreja Mundial, ela estava no auge, né? Ela estava assim, tinha começado de poucos anos, estava no auge, arrastava multidões, e ele ficou doido. Como ele tinha sido pastor da Universal, então ele endoidou, né? Ele falou, é lá, eu vou para lá. E ele deu um jeito de achar o contato, né? Arrumaram para ele o contato do bispo de Goiânia. E aí o bispo falou pra gente ir. Quando ele me falou, ele só falou assim, a gente vai embora, tá? Eu falei, embora pra onde? Pra Goiás. Eu falei, o quê? A gente vai embora pra Goiás. E aí o bispo de Goiânia, né, falou que ia receber a gente lá. Só que tem um detalhe, antes da gente ir pra Goiânia, ele conseguiu o contato de um pessoal da Mundial daqui. Então a gente ainda passou um período aqui, mas foi muito curto. Mas a gente foi pra Goiânia, né? O bispo falou, vem pra cá, vou receber vocês. Não vem com móveis, com nada, traz só as malas e a esposa e o filho. E os filhos, né? E eu chorei muito quando eu fui embora daqui, porque eu tinha muito medo. Eu pensava assim, se perto da minha mãe ele faz o que faz comigo, mesmo que os meus pais não sabiam detalhes. Meus pais sabiam algumas coisas que eu contava, mas eu nunca contei detalhes, por quê? Porque o meu pai falava pra mim assim, olha, a decisão é sua. Eu não vou me intrometer. O dia que você quiser vir embora, as panelas que te criou não furou. Essa era a frase do meu pai. Então não contava muita coisa. E quando eu vi que realmente eu ia pra Goiânia, eu senti muito medo. Eu pensei, meu Deus, a minha vida agora acabou. E ele vendeu todas as nossas coisas aqui, os nossos móveis. Nossa casa era toda mobiliada, ele não me consultou, ele vendeu tudo, né? Colocou no carro eu, os meninos, as roupas e fomos embora pra Goiânia. Em Goiânia começou a minha história, sabe? Se vocês acham que tudo isso que eu contei aqui foi difícil, difícil foi o que eu passei em Goiânia. Chegamos em Goiânia, né, na sede da Igreja Mundial, e lá o bispo mandou a gente morar junto com outras pessoas, eram muitos pastores, e assim, eu cheguei sem dinheiro. No dia que eu cheguei lá, meus filhos estavam com fome, eu não tinha um centavo, ele também não. E uma missionária de lá, sabe, acho que ela me viu assim, a minha cara de fome, né, porque eu estava péssima. Umas roupas esquisitas que eu usava, né, também, que eram as roupas que ele deixava eu usar. E ela chegou e falou assim, eu senti de te dar esses 50 reais. E ela me deu, e foi o que eu usei para meus filhos comer. Até a hora, tinha passado a hora do almoço, meus filhos não tinham comido ainda. Então, assim, eu senti muito medo quando eu cheguei em Goiânia, sabe? Eu falei, meu Deus, será que minha vida aqui vai ser boa? E ele falando, né, não, lá a gente vai ser feliz, lá você vai ver, sabe? Aquela conversa assim, mas eu já não tava legal, né? A gente já tinha acho que 3 anos de casado, 4 anos, não sei. Eu já senti medo. Cheguei em Goiânia com muito medo. E a gente ficou pouco tempo lá na sede, logo o bispo arrumou uma igreja para ele, né? Fui morar em Goianésia, né? No interior de Goiás. E assim, já cheguei em Goianésia com problema. Porque ele, como eu disse, ninguém podia olhar pra mim, ninguém podia conversar comigo, eu não podia conversar com ninguém. E o povo de Goianésia era um povo muito amoroso. Era um povo, assim, caloroso, sabe? Assim, a gente chegou e eles queriam abraçar e tudo. E ele era o pastor, né? As pregações dele, as pessoas choravam. Nossa, assim, o céu descia, né? Mas era tudo fachada dentro de casa. E assim, em Goianésia tinha os obreiros, né, que queria ajudar, que queria ser solícito, que queria cuidar, e ele sempre me olhando de rabo de olho, sabe quando a pessoa te olha assim, tipo aquele olhar de mãe, né, assim, de cala a boca, fica quieta, era assim, que às vezes a mãe não tem isso pro filho, de dar aquele olhar. Eu vivi assim. E assim, lá em Goianésia foi muito difícil, ele tinha ciúmes, ele tinha crise de ciúmes dos obreiros. Os obreiros
Quando chegou meu aniversário lá, queria fazer festa pra mim, até fez, né, porque não consultou ele, mas depois da festa ele me xingou tudo, ele falou que eu queria aparecer, né, que eu gostava de aparecer, e sempre me agredindo, era um empurrão, era um tapa, era um soco, era você é burra, você é feia, você não presta pra nada, e sempre nessa época já tinha o celular, né, com algumas que dava pra mandar mensagem, sempre no celular, sempre ali, ó, sempre conectado. Eu fui ter celular tempos depois. Ele não, ele estava sempre conectado. E era sempre me pondo para baixo, sabe? Assim, e meus filhos foi crescendo naquele ambiente de briga. E assim, foi uma vida muito difícil. Muito difícil. Logo a gente foi transferido de lá para outra cidade. Eu não vou citar aqui o nome de todas as cidades, porque no total foram 18. Nós passamos em 18 cidades, enquanto eu estava lá com ele. Aí logo nós fomos para outra cidade, foi começar tudo de novo, colocar os meninos na escola, tudo de novo. Meus filhos estudou em várias escolas e assim, sabe? E ele sempre agressivo. Lá na Igreja Mundial, a nossa vida financeira melhorou porque a igreja dava um suporte muito bom para os pastores. A igreja cuidava dos pastores. O pastor ele tinha uma renda, né, que se chama ajuda de custo. E essa renda era o que o pastor ganhava mensalmente por ele fazer a obra, né? Por ele cuidar da igreja, era uma remuneração por ele ser pastor. Então lá nossa vida melhorou financeiramente. Porque assim, a igreja dava essa renda, né? E ele, com essa renda, ele vestia a gente melhor. Ele, né? Ele que comprava as coisas, vestia os meninos, aí não começou comida, não faltava mais, né? Porque antes aqui era tudo regrado, lá já tinha mais fartura e assim começou. Ele começou a levar os meninos assim para fazer pequenas viagens, a gente ia em Goiânia, passeava, ia em Brasília, então assim, ele sempre levou para passear, mas era sempre com briga, sempre tinha briga, desde a hora que entrava no carro até a hora de voltar para casa, ele sempre dava um jeito de implicar, ele implicava com tudo, ele implicava com os meninos, ele implicava comigo, nada para ele estava bom, nada, sabe? Ele ia nos restaurantes, nos lugares, ele brigava com os garçons. Ele sempre dava um jeito, assim, sabe, de estragar tudo. Não tinha, levava os meninos em Caldas Novas, tinha briga na ida e na volta. Em Caldas Novas ele falava que eu estava olhando os homens de sunga, que eu estava olhando para a parte íntima dos homens. Então, eram viagens? Era, mas era sempre marcado por brigas. E na igreja ele falava, ali está minha linda esposa, o amor da minha vida. Quem olhava ele na igreja se declarando para mim, desejava ele. Queria ele, porque falava assim, nossa, esse homem é o melhor homem do mundo, eu quero ele na minha vida. Porque a máscara dele é muito forte. Quando eu digo porque sim, ele ainda é pastor. E então ele falava, né, ali está a mulher da minha vida. E gente, era horrível. Era horrível. Tinha dias que eu estava marcada, tinha dias que eu estava com hematomas. Eu estou apontando os lugares para vocês. Tinha dia que eu estava com vários hematomas e eu tinha que estar ali sorrindo, né? Eu tinha 25 anos nessa época. Então, assim, a minha vida já estava muito sofrida, longe da minha mãe. Tinha vezes que ele deixava eu vir aqui na minha mãe, eu pegava o ônibus e vinha com os meninos. Nossa, eu ficava aqui 4 dias, mas era uma paz, sabe? Eu não queria nem voltar. E, assim, ele ficava lá e sempre nas vezes que ele ficava lá, eu tenho certeza que ele me traía. Hoje eu tenho certeza disso, porque sempre no celular, sempre amou tecnologia, sabe? E aí nessa época eu já descobri que ele era viciado em pornografia e assim, a minha vida ela foi piorando, né? Foi quando eu fui começando a ter a depressão por causa da vida dupla que eu levava. Na igreja eu tinha que ser a mulher do pastor, né? A pose, né, a panca da esposa do pastor, sempre na postura, sempre séria. Em casa eu não era nada. Em casa, para ele, eu era o lixo, ele me chamava de lixo. Né? Em casa eu era a mulher feia. Na igreja ele falava, está ali minha linda esposa, minha digníssima. Era assim que ele falava. Minha digníssima está ali, pessoal. Olha como ela é linda. Em casa ele me chamava de lixo. Então, assim, eu fui desenvolvendo depressão. Sabe, meus filhos foi crescendo naquele ambiente, era um ambiente de muita briga, ele brigava muito com os meninos, pra ele tudo que os meninos faziam estava errado, ele queria bater nos meninos, eu não deixava, tá, quero deixar bem claro que eu não deixava, até onde eu conseguia impedir, eu impedia ele de agredir os meninos, ele agredia a mim, mas os meninos eu impedi muitas vezes eu não consegui,
E assim, a minha amizade, a minha família era eu e os meninos. Assim, eu e os meninos, quando tava só nós três, a gente era feliz. Mas quando ele chegava às trevas junto. E assim foi minha vida por quase 18 anos. E para esse vídeo não ficar muito longo, gente, eu vou lançar outro vídeo na semana que vem, né? Porque vai ficar longo. Se eu for contar tudo aqui, vai dar 5 horas de vídeo ou mais. E então, esse aqui é a primeira parte, né? Primeira parte, como eu conheci, com outros, vocês viram a riqueza de detalhes. O período que eu fiquei aqui e o período que eu vou para Goiânia, meu começo em Goiânia. Na próxima semana eu vou trazer a continuação para vocês e acredito que ainda vai ter outra semana com outra continuação, né? E assim, deixa o seu like para esse vídeo, eu não sei o que você achou. Essa é a minha história, né? Deixa o seu comentário do que você achou até aqui, né? Tem outras camadas que eu vou trazer para vocês na próxima sexta-feira. E por hoje é só, eu também não consigo falar mais, vocês viram como eu já me emocionei aqui. Não é fácil para mim, gente, gravar esses vídeos. Não é fácil, mas deixa aqui nos comentários o que você achou, né? E orem por mim. Eu preciso de orações, sabe? Porque as energias negativas que estão emanando contra mim nos últimos tempos, vocês não têm noção. Então, assim, estejam em oração pela minha vida. E se você quer contar a sua história, quer que eu dê voz à sua história aqui no canal, esse aqui é o e-mail, né? Esse aqui é o e-mail. Escreve para mim a sua história. Você já viveu algo semelhante? Você já viveu com um narcisista? Você tem história para contar? Talvez a sua história pode libertar outra mulher. Se você é homem e fala assim, eu também vivi um relacionamento narcisista, a sua história pode libertar outra pessoa. Se você quiser me chamar no direct do Instagram, é esse aqui, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Outra coisa, clica lá no botão de hypar, vai aparecer, né? Clica lá em hypar, né? Você vai nos comentários, arrasta pro lado, vai aparecer hypar. Pra que isso, Ana Luz? Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Não deixa de deixar o seu like, pro YouTube entregar esse vídeo, né? Quem sabe a gente alcance mais vidas. Sexta-feira que vem o outro capítulo, tá? Vou fazer em séries. Eu não consigo contar tudo aqui nessa riqueza de detalhes, então na semana que vem mais coisas, mais detalhes. Me diz o que você achou até aqui. Eu sei que você já tinha ouvido a história, mas não desse jeito que eu contei. E essa é a minha história. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links, né? O link da minha loja lá da Natura, eu vendo Natura. Vai lá comprar para você me ajudar, né? Eu não tenho ninguém que me patrocina nesse canal, tá? Não tenho. Aqui nesse canal eu falo que é Deus, eu e o Adriano, que tem sido assim meu braço direito, sabe? Uma bênção de Deus na minha vida, uma bênção mesmo. Então assim, vai lá comprar da Natura, entra lá no site da Natura, faça suas compras e assim você vai estar me ajudando, porque eu não tenho patrocinadores no canal ainda, mas eu creio que Deus vai abençoar. Vou deixar também o link do e-book que fala sobre dependência emocional. Como se livrar da dependência emocional. Vai lá, você vai ver que material rico. Se você está vivendo em um relacionamento com dependência emocional, adquira esse e-book. Se eu não me engano, ele tem um valor simbólico de R$ 45,90, se eu não me engano. Adquira ele e você vai ver como vai ajudar você a se livrar desse relacionamento. E se você quer participar da minha mentoria, eu tenho uma turma fechada que vai começar agora dia 14 de novembro. Eu vou deixar o link também aí na descrição. Essa mentoria é uma imersão, na verdade, para ajudar você a se livrar de traumas, de abuso, para ajudar você a recomeçar a sua vida. Talvez você fale assim, Ana Luz, você fala de trauma e abuso, mas você ainda chora quando conta a sua história? Gente, você concorda comigo que é impossível não se emocionar com uma história como a minha? Tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. Hoje, eu estou curada. Totalmente curada de tudo isso que eu vivi. Mas ainda há partes que eu me emociono. Me emocionar não significa que eu estou sendo fraca. Me emocionar significa que eu estou sendo grata de lembrar de onde Deus me tirou. Então, assim, se você quer participar da mentoria do Imersão, Quebrei o Ciclo, o link vai estar aí na descrição também, tá? Me siga nas redes sociais, eu também vou deixar o link. E não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, tá? E na semana que vem eu volto com outra parte dessa história.
com essa riqueza de detalhes. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Eu aguardo vocês aqui nesse canal. Tchau.